palavra de Deus em Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fartos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois traz largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, o que aqui mesmo se humilha será exaltado. Aqui Jesus está fazendo o primeiro avaliação para as multidões e aos discípulos. E aqui ele faz uma relação, ou seja, onde estava Moisés, que era a cadeira de Moisés, aqui a liderança do povo de Israel, agora estavam os escribas e os fariseus, né? Ali o poder, o domínio sobre Israel, os ensinamentos, porque quem lidera o mundo hoje é a teologia de um lado e a filosofia de outro. Então, todo teólogo e todo conjunto de teólogos de determinada religião geralmente são os líderes dessa religião que vão traduzir para o povo as leis, as regras, os ensinamentos daquela determinada religião. Então, aqui ele está dizendo que esse povo era sentado na cadeira de Moisés e que eles tinham até palavras bonitas. Eles até interpretavam muito bem a lei, mas não faziam era praticar. Ele está dizendo que faça o que eles te mandam, mas não faça o que eles fazem. Está dizendo que eles são um mau exemplo. Tanto que essa é uma grande crítica de Jesus a ele, que diz: eles honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. No verso 4 ele vai falar sobre fardos pesados, porque é o seguinte: muitas vezes a interpretação dos versículos era aumentada de uma forma que era insuportável. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que tudo que nós acrescentarmos à palavra de Deus ou retirarmos dela, nós seremos castigados com as maldições que está na própria palavra. E nós não acrescentamos, não é só retirando o texto ou acrescentando um texto, mas nós podemos acrescentar em uma interpretação, nós podemos acrescentar, retirar em uma interpretação. E aqui eles colocavam fardos muito pesados. Certa vez um pregador comentando que no sábado não podia cuspir na terra, porque se cuspisse estava regando a terra e isso era um trabalho. E veja que Jesus vai curar uma pessoa, ele diz, não acha que é 6 dias que deve trabalhar, no sétimo é sábado, não pode trabalhar. Ele estava comparando a cura que Jesus fazia, que era um bem espiritual ali, manifestado no corpo da pessoa, a um trabalho comum. Veja que o padrão de interpretação da Bíblia pode mudar muita coisa. O que se fazem geralmente atualmente é retirar muitas coisas que está na Bíblia e dizer isso aqui é besteira, isso era do Velho Testamento, isso é passado, Jesus não liga para isso. Então, quando eu uso essas palavras, que no fundo é mecanismos de defesa que eu uso para poder justificar os meus erros. Tem gente, por exemplo, que pega a passagem da mulher pecadora, que Jesus perdoa o adultério dela, para pecar. Ali é um incentivo para a pessoa pecar, porque ela acha que Jesus está toda hora dizendo, eu te perdoo 70 vezes 7. Não é bem assim. Jesus está pronto a perdoar corações sinceros, só que corações sinceros não ficam repetindo o mesmo erro toda hora. E as pessoas costumam alterar seu bel prazer. Por exemplo, se tem uma igreja que tem bastante doutrina, eles vão para uma que é mais leve. Se numa igreja eles não podem casar de qualquer jeito, eles vão para outra que eles podem. Então eles se separam da mulher de forma errada e vão para outra casar.
não gostei da mulher, não gostei do homem, e naquela igreja não vai aceitar ele casar, porque não tem motivo para o divórcio, ele muda para outra. Deveria existir um banco, um cadastro nacional de casados de todas as igrejas, para que pelo menos as que são iguais, mesmo as que não são, com doutrinas parecidas, nós pudéssemos ter uma ideia de quem está chegando às suas igrejas. E outras impõem rituais que não existem na palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus ela tem coisas que ela abre oportunidade. Vamos dizer, por exemplo, Paulo mandava o seu lenço e as pessoas eram curadas. Pode acontecer isso? Pode. Eliseu, se eu não me engano, com sal ele sarou as águas, com um pedacinho de madeira ele fez flutuar um machado. Moisés, com um cajado lá dele, abriu o mar vermelho. Deus se utiliza às vezes de objetos físicos para talvez estimular a fé ou uma unção especial. Não sabemos tudo direito a respeito dessas coisas, mas tem que ser uma constante. Todo mundo tem que ter o cajado de Moisés em casa. A Bíblia não diz que isso é pecado, mas eu não posso exagerar, porque senão eu estou acrescentando coisas à Bíblia. E um dos grandes erros é eu atribuir aos filhos de Deus coisas que não são dos filhos de Deus. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Deus tem o seu amor imenso e todo aquele que crê vai ser salvo. Crer, foi batizado, obedecer a Deus vai ser salvo. Mas nós sabemos que vai ser a minoria, que Jesus já disse. Então, muitas vezes é oferecido coisas para um público que não vão ter esse acesso. Essas pessoas passam muito tempo em igrejas, em grupos de oração, só esperando receber a bênção, sem nunca ser ensinada, sem nunca ser doutrinada. As pessoas nas igrejas e nos grupos de oração, elas precisam muito mais de ensinamento do que de oração. A oração é a cereja do bolo. Você pode estar lendo a palavra, e é comum, ouvindo uma pregação e Deus te curar. Porque é o que você conecta com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por meio da palavra. É a palavra que criou o universo, é a palavra que fez todas as coisas. Jesus curava pela palavra. Quando você está ouvindo a palavra, quando você presta atenção na palavra, você está ouvindo Jesus falar, ouvindo Deus falar. Então, você recebe bênçãos nessa hora. A oração é complementar, porque a palavra ela vai despertar a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa palavra em você se torna fé. E essa fé operando, ela te cura e ela te liberta. Então, tome cuidado com isso. Tem grupo aí que é só oração, e o Salmo 23, e o Salmo 91, e as pessoas ficam como alguém que está com muita fome e come um doce. Certa vez eu estava com muita fome, tinha mel, e eu comi o mel. É bom, na hora dá uma energia, você se empolga. Alguns minutos depois você está com mais fome do que antes. Estômago ali roendo, porque o mel, o objetivo, ele não tem todos os nutrientes, não tem proteína, não tem certas substâncias que são importantes para dar aquela sensação de satisfeito, né? Então, é o que acontece muitas vezes em muitas igrejas, tem que ensinar a palavra de Deus, ensinar o povo a orar, ensinar o povo a buscar a bênção e a libertação, e às vezes a pessoa consegue sozinha em casa. Muitas igrejas criam dependência, querem o cristão dependente da igreja. O cristão tem que sempre ir para a igreja. A palavra de Deus diz que mais vale 1000 dias na casa de Deus do que um dia na casa de Deus do que 1000 em outra parte. Então, provavelmente a resposta das suas orações você vai ouvir se você pode ir na casa de Deus. Mas você não pode ficar dependente do pregador. Tem gente que coloca o pregador como se fosse o mágico que vai conceder a bênção a ele. Não. Quem concede é Deus pela sua imensa graça. O Espírito Santo opera no meio do pregador para que ele ensine a pessoa a orar, ensine a pessoa a perdoar, ensine a pessoa a se livrar daquilo que impede a pessoa de receber a bênção e ensine também aquilo que faz a pessoa receber a bênção. E aí a pessoa é abençoada. É como um professor. Ensina o aluno a dirigir, mas ele não vai dirigir para a pessoa a vida inteira. Quem vai dirigir o aluno, vai ganhar a sua própria experiência, e assim deve ser na casa de Deus. Então, tomemos cuidado com acréscimos e retirada por meio de interpretação bíblica.
Ele fala aqui da pompa, eles tinham roupas especiais que o destacavam. Aqui entra a vaidade e o orgulho. Ele amava os primeiros lugares e as primeiras caradeiras na sinagoga. Geralmente, esses líderes religiosos são honrados. Eu acho que tem que honrar. Só que aqui ele está criticando é a vaidade. Você não pode colocar uma igreja sem hierarquia, não. Tem que ter o chefe, os subordinados, mas entendendo que todos são iguais perante Deus. É uma questão eclesiástica ali e uma questão ali ritualística, mas que todos são iguais. Mas umas pessoas se destacam. Tem pessoas que sentam ali na cadeira do pastor e parecem verdadeiros reis, ordenando ali os seus súditos. Não deve ser assim, né? E ele está dizendo, não chame ninguém de mestre. Eles adoram ser chamados de mestre. Ele diz que o único mestre realmente nosso é Cristo. E a ninguém chameis Pai, porque há um só que é o vosso Pai, que está nos céus. Aqui, por muito tempo, a gente interpretava até que não devia chamar a pessoa de padre nem de papa, porque papa e padre quer dizer pai, né? Papa, se eu não me engano, é papai e padre é pai. Então, muito antigamente a gente interpretava assim, achava que um também dos erros de algumas igrejas era chamar alguém de pai, mas, né, às vezes de forma carinhosa, tem pessoa que fala, é o meu pai na fé, mas você pese na balança e veja qual é o mais interessante. O mais interessante é a palavra de Deus. Nem vos chameis mestre, porque um é vosso mestre, mas dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Uma coisa que é a marca do cristianismo é a vontade de servir. Toda vez que você quer ser melhor do que o teu irmão, você vai ser rebaixado por Deus. O orgulho diante de Deus não permanece de pé. Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos. Eu vi isso em empresas, eu vi isso em sociedades, eu vi isso. É incrível como isso acontece. Homens e mulheres bonitas na juventude que eram prepotentes, foram à ruína. Homens ricos que humilham os funcionários, que humilham as pessoas, vão à ruína. O orgulho é abatido por Deus. Ele diz, ai de vós, no verso 3, escribas e fariseus, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, fazer os filhos do inferno duas vezes mais que vós. Isso aqui é uma crítica muito grande. Tem pessoas que acham que Jesus veio dizer só palavras bonitas. Não, Jesus era duro. Com quem precisava ser duro. Aqui ele está dizendo, por exemplo, que esses líderes, eles iam para o inferno e ia fazendo pessoas duas vezes mais dignas do inferno. Essas pessoas se aproveitavam de viúvas com longas orações, e que dificultava as pessoas para entrar no reino dos céus, com as suas interpretações erradas e agressivas da palavra de Deus. Verso 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, eles iam atrás de pessoas para fazer um aprendiz da religião, mas depois piorava a situação que a pessoa não entrava. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Veja que aqui Jesus está fazendo uma crítica, porque eles valorizavam mais o ouro do que o próprio templo, se era o templo que santificava o ouro. Aquele que jurar pelo altar, nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar é devedor. Outra interpretação errada. O altar era que era o sagrado. Você tem que saber quais são as coisas sagradas, primeiramente sagradas. A palavra de Deus é mais sagrada do que a opinião de qualquer pessoa, do que uma profetada. Então você tem que colocar as coisas em ordem. Aqui Jesus está dizendo, coloque as coisas em ordem de importância. O que santifica é sagrado. O santificado se torna santo e sagrado porque o outro santificou. O que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado. Ai de vós, fariseus hipócritas,
porque dizimais o hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja, aqui tem um dos versículos que fala, por exemplo, do dízimo na igreja, dízimos e ofertas. As pessoas falam que Jesus não falou em dízimo, Jesus falou sim, que é um dos casos. Ele disse que os fariseus, eles davam dízimo da hortelã e do endro e do cominho, ou seja, eles eram precisos no dízimo, mas na hora de serem justos e misericordiosos e terem fé, eles ficavam devendo. Aí Jesus diz: fazei estas coisas, e estas coisas seria a palavra estas, se refere ao que está mais próximo aqui da palavra, que é juízo, misericórdia e fé, e não omitir aquelas. Qual é aquelas? Dízimo de tudo. Então, Jesus está dizendo, deem o dízimo de tudo também, mas principalmente em ordem de importância. Então, a primeira coisa que você deve exercer é ser justo, ser misericordioso e ter fé no seu coração. E aí sim, você ser dizimista e ofertante da casa de Deus. Esse é um dos versículos que Jesus toca, e diretamente na questão de dízimos e oferta. E é bom abrir aqui um enunciado, porque as pessoas questionam, não, mas o dízimo era na época da lei, Jesus estava no período da lei, depois que ele morre não precisa, não. Porque, veja bem, se na lei era necessário o dízimo para uma nação se manter, imagine agora que precisa ir para o mundo inteiro. Jesus diz, ide e pregai a toda criatura, em quem for batizado será salvo. Veja, se eu preciso de manutenção, de um negócio que funciona dentro do país, com um grupo de pessoas, eu vou precisar muito mais para expandir o reino dos céus para o mundo inteiro. Então, só aí eu posso usar a comparação. Outra coisa é que o sacerdote não existe mais porque o templo não existe mais. Não existe porque nós não vivemos na lei, nós vivemos no cristianismo. Quem é o sacerdote do cristianismo? O próprio Cristo. Qual é o templo do cristianismo? Esse templo está no céu. O templo da terra, como nós vimos aí estudando Êxodo, era o tabernáculo e depois o templo de Salomão. Esse templo ele era simbólico, ele foi feito com parecido, né, igual ali, o mais próximo possível, de um templo que Moisés viu no céus. Os dois querubins existem no céu, o Santos dos Santos existe no céu, a glória de Deus aparece entre esses querubins, e na terra era o que? Um símbolo. Então existe o sacerdote, existe o templo, e aí você sempre, e mesmo aqui quando davam ao sacerdote da terra, era por causa do sacerdote do céu. E você não quer que Jesus venha receber. Outra coisa, Jesus disse que nós somos reis e sacerdotes. O dízimo é uma prova de amor. Veja que a graça, quando operou ali no povo de Deus em Atos, eles não davam dízimo, eles davam tudo. Eles vendiam, era a propriedade inteira, e diziam, eu não quero mais nada. Se a gente fosse seguir o cristianismo como é para seguir, a gente tinha que dar tudo. E igualar todo mundo. Os cristãos podiam se igualar, os verdadeiros cristãos. Não é a igualdade social pregada por certas ideologias políticas, não. É a igualdade social dentro do cristianismo. Mas você pode começar a fazer isso. Você pode, na hora de contratar um funcionário, contratar um irmão, na hora de você indicar alguém para o trabalho, indicar um irmão, na hora de você comprar alguma coisa, você procurar comprar de um irmão, você vai já estar cooperando bastante. Mas também dizime e oferte. Seu dízimo vai ser transformado em alimentação, vestimenta e condições de vida melhores para os pregadores, e isso te abençoa. Tem pessoas que acham que não é abençoado. Não, meu pastor era meio errado. Não, irmão. Eli era horrível. Lá em Israel, era o sacerdote horrível. Os dois filhos deles faziam se prostituir com as mulheres nos templos. E Ana foi abençoada por esse homem. A bênção não funciona por causa do homem, mas por causa da autoridade que está ali no alinhamento da palavra e na hierarquia desses homens. Deus castigou ele, matou os filhos. Quer ver outro caso? A mulher que surpreendeu Jesus, porque ela deu 2 moedinhas, era tudo que ela tinha, Jesus ficou surpreso, ela deu num templo corrupto, que é o próprio templo onde tem 2 sumos sacerdotes, que nem podia ter 2, e que eles iriam condenar Jesus. Então ela não perdeu a bênção porque o sacerdote era má, ela fez a coisa certa. Se o pastor da sua igreja é errado, ore e procure mudar, mas se você está aí, você deve abençoar a igreja, porque mesmo que ele faça algo errado, ele será punido
Com esse pensamento, as pessoas deixam de dizimar e ofertar e a igreja não avança. Então tome cuidado com isso. Se você deixar de dizimar e ofertar por causa do pastor, porque o pastor faz isso, sua obrigação não é ver isso, é fazer a sua parte. A mulher deu as 2 moedinhas num templo corrupto. O pessoal dizimava e ofertava a um profeta, a um sacerdote corrupto. E Deus abençoou Ana, fez com que Ana, que era estéril, tivesse um filho, pela boca dele. Tem um termo, se eu não me engano, é ex operati, uma coisa assim. E questionaram-se muitas vezes o seguinte: se o pastor tivesse em pecado e batizasse alguém, valeria o batismo ou o casamento que ele fizesse? Claro que sim, a igreja entendeu que sim, porque a autoridade para casar ali, para batizar, não vem do pastor. Se ele tiver em pecado, ele vai prestar conta com Deus. Só que a coisa funciona pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra, não pelo pastor. Mesmo que ele esteja em pecado, sua bênção você não perde nem dizimando, nem ofertando, nem evangelizando, nem ajudando na igreja. Mas, se você entender que o dinheiro não está sendo aplicado, você ora a Deus, pergunta se pode sair, saia. Não faça nada precipitado também. Porque às vezes é melhor você orar para Deus fazer uma obra e Deus vai sair, tirar essa pessoa. Certa vez, 3 jovens me procuraram, 2 moças e um rapaz, eles tinham um problema com o pastor. E o pastor, a filha do pastor tinha um caso com um homem casado, e o pastor só queria saber de ganhar dinheiro. E eles falaram: esse pastor é muito querido, o pastor presidente, não vamos tirar ele daqui, ele não. Tem 2 igrejas fechadas grandes, e ele só atende na sede, e é uma bagunça total, e a gente quer movimentar. Eu digo: irmão, comecem a orar, era 3 jovens, que Deus vai mudar essa história. Ele disse: não, irmão, é muito difícil. Eu digo: não, ore que Deus faz uma obra. E quando foi com menos de 30 dias, o pastor teve 3 infartos. Quase ninguém, parece que não existe o caso de 3 infartos, ou se existe é muito raro. O fato é que ele foi jubilado, recebeu lá uma espécie de aposentadoria, parou de ser pastor e veio alguém com carta pastoral, que era um evangelista, e tocou fogo na cidade, evangelizou a cidade toda e estava uma obra muito bonita. Ora para Deus fazer uma obra, se tem algo acontecendo, não é para parar de dizimar e ofertar. Porque quando você para de dizimar e ofertar, no fundo, você está arrumando uma desculpa para não fazer aquilo que era sua obrigação. A maioria das pessoas que vão atrás de versículo da Bíblia, de ensinamento para não dizimar e ofertar, são pessoas medíocres, são pessoas mesquinhas, perdão. Pessoas que elas têm pena, elas não gostam mesmo da obra de Deus, elas não amam a obra de Deus. Aí elas ficam arrumando desculpa no pastor, no pregador, no ministério, para não dar. Conheço casos de pessoas que deixaram de dar o dízimo, seguraram o dízimo para dar para outro pastor, quando outro pastor melhor viesse, e adoeceram e morreram. Não mexam com coisas sagradas. Não é o pastor que você dá o dízimo, não você está dando o dízimo para a obra de Deus e oferta para a obra de Deus. Condutores cegos, verso 24, que quais um mosquito engolis um camelo. Aqui Jesus está falando que eles deixavam pecadinhos pequenos passarem. Existe pecadinho e pecadão? Claro que existe. Jesus está dando um exemplo aqui. Tinha falhas pequenas que eles eram rigorosos, mas coisas grandiosas às vezes eles deixavam passar. É alguém que deixa passar um pecado grande de uns, ou dele mesmo, ou da igreja, mas cobra coisas menores. Ai de vós, escribas e fariseus, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, fariseus, hipócritas, escribas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Que Jesus, ele é duro. Quando precisava ser duro, ele era duro. Ele está chamando as pessoas de podre por dentro. Vocês são podres como túmulos, né? Sepulcro é túmulo. Ele dizia: vocês são assim, no interior de vocês é podridão. Limpa o exterior, mas o interior está horrível.
Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. É a vida de aparência que Jesus está criticando. Verso 29, vai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos a eles para derramar o sangue dos profetas. Jesus está dizendo que eles mesmos confessavam o erro dos seus ascendentes, diziam, ó, se nós vivêssemos na época deles, nós não teríamos feito isso, matado os profetas, e eles mesmos são testemunha, né? Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, ele dizendo, vocês são semelhantes a eles. E ele aqui vai ser duro como João Batista, serpente, raça de víbora. Como escapareis da condenação do inferno? Aqui foi a fala de João Batista. Jesus está chamando eles da pior coisa que poderia chamar, de serpente. Serpente, ela era mal vista porque ela deixou-se usar por Satanás. Satanás usou ela para tentar Adão e Eva, ou seja, a grande causa da corrupção humana. E ele está dizendo aqui que vocês são como serpentes, não escapará da condenação do inferno. Ele pergunta, como vocês escapam? Portanto, eu vos envio profetas, sábios, escribas, um deles matareis, crucificareis, outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado. E ele vai dizer aqui que vai cair sobre eles o sangue de todo justo, desde Abel até Zacarias. Jesus está dizendo o seguinte, que todo o sangue do justo que foi derramado será cobrado. Abel não foi esquecido. A Bíblia diz em Gênesis que o sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Abel não parou de clamar. Cada injustiça que nós sofremos nessa terra, cada coisa ruim que nos fazem, porque às vezes nos julgam injustamente, nos perseguem, nos caluniam, nos apedrejam, e a gente acha que isso vai passar nada. As pessoas prestarão conta de tudo que fizeram com os justos. E aqui Jesus está dando um lembrete. Desde Abel até Zacarias vão prestar conta de tudo isso. Em verdade vos digo que todas as coisas vão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jesus aqui está usando uma expressão até parecida com o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e vai falando. E Jesus aqui está fazendo uma alegoria, dizendo, ó, eu como uma galinha seguro os seus pintinhos ali debaixo das asas, eu queria fazer isso com vocês. Quer dizer, eu ofereci proteção total, cuidado, amor, carinho. Quem já morou no interior e sabe o que a galinha faz, por exemplo, em dias de chuvas, a gente ia pegar a galinha com os pintinhos para poder guardá-las, né? Para proteger, para ela ficar no lugar coberto, com medo de morrer algum pintinho. Quando chegava lá, os pintinhos estavam debaixo das asas dela e a maioria nem molhados estavam. Ela fazia assim, abria as asas de uma forma que protegia. Jesus está dizendo, quantas vezes eu não quis fazer isso com vocês e não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, pois eu vos digo que a hora vem que não me verás mais até o dia em que digo, bendito, vem bendito em nome do Senhor. Jesus está dizendo, vocês não me verão mais até o dia glorioso. E esse é o nosso panorama simples sobre esse capítulo. Muitos ensinamentos. Mas o que fica de palavra de fé para nós hoje é que Deus vê todas as injustiças. É interessante que Jesus, no Novo Testamento, falar de algo que aconteceu em Gênesis, no início de tudo, na segunda geração, porque a primeira geração é Adão e Eva, na segunda geração, onde um irmão matou outro, que ele disse que vai cobrar essas coisas. Nada ficará impune. Se Deus está lembrando de algo que aconteceu em Gênesis de ruim, Ele lembra até hoje de todas as injustiças que sofremos. Por isso que diz que a gente colhe o que a gente planta, porque Deus não se esquece de nenhum detalhe. Seremos julgados de acordo com o que estão escritos nos livros. E esses livros, com certeza, está anotado todos os nossos atos, né? No Salmo 139 diz, olha, no teu livro foi escrito todas essas coisas quando ainda nenhuma delas
tinha acontecido. Então, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está vendo a tua prova aí na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, na tua vizinhança, as pessoas te perseguindo, as pessoas te caluniando, as pessoas te julgando sem saber o que tu está passando, mas Deus entrará com providência na tua vida, e essas pessoas que hoje zombaram de você, te perseguiram, um dia te verão no lugar muito alto, e um dia saberão que há diferença entre justos e injustos, que Deus se lembra dos justos e das injustiças cometidas contra eles. Receba a palavra no nome de Jesus. Amém, amém.